Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Um dia após o panelaço, a presidente Dilma Rousseff considera legítima a manifestação contra o governo, mas diz que não há razão para o impeachment. E você vai ver também. Pezão e Cabral são acusados por delator da Petrobras de receberem 30 milhões no esquema em 2010. Semana começa com nova disparada do dólar, agora cotado a R$ 3,13. Ministro da Fazenda Joaquim Levy defende a poupança no lugar do consumo para ajudar o país a crescer. Professores do Paraná dão voto de confiança ao governo estadual e encerram a greve. Polícia Federal apreende o passaporte do juiz afastado do caso Eike Batista e faz buscas na casa dele. Avião abastecido com energia solar inicia a missão de dar a volta ao mundo. Fãs, amigos e parentes dão adeus à dama da música caipira, Inesita Barroso. E como sempre, às segundas-feiras, eu recebo o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97 559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Operação Lava Jato. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, afirmou ter arrecadado 30 milhões de reais para a Caixa 2 da campanha do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E o sucessor dele, Luiz Fernando Pezão, também teria se beneficiado. A justiça é a nossa esperança, diz a faixa que amanheceu na praça em frente à Justiça Federal de Curitiba, onde estão concentrados os depoimentos da Operação Lava Jato. Para a Aleteia, ex-cara pintada, a esperança virou decepção. Ela guarda até hoje a bandeira usada nas manifestações pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Collor foi apontado pelo Procurador-Geral da República como um dos políticos envolvidos no escândalo de corrupção na Petrobras. Assim como a Aleteia, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foi cara pintada. Na realidade, liderou os estudantes. E como Collor, Lindbergh está na lista divulgada na última sexta-feira. É muito decepcionante ver o que ele falava antes e, de repente, hoje, se você trocar o nome, cabe perfeitamente o discurso contra ele. Também chama atenção na lista de políticos investigados na Operação Lava Jato a presença de 2 ex-deputados federais condenados no processo do Mensalão. Eles se chamam Pedro, respondem pelos mesmos crimes e receberam as mesmas penas. Pedro Correia e Pedro Henry foram condenados a 7 anos e 2 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E são do mesmo partido, o PP. A legenda lidera a lista da Operação Lava Jato com 32 investigados. Entre eles, Arthur Lira, eleito para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. Em seguida vem o PMDB com 7. Destaque para os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Do PT são 6 nomes, como dos senadores Humberto Costa e Gleisi Hoffmann. O senador Antônio Anastasia é o único nome do PSDB. Para o cientista político Rogério Schmidt, o tamanho da máquina pública está diretamente relacionado aos escândalos de corrupção. No Brasil, as pessoas, ao mesmo tempo, são contra a corrupção, mas querem que o governo intervenha cada vez mais na economia, que o governo intervenha cada vez mais nos problemas sociais. Quer dizer, uma coisa não existe sem a outra, né? Quanto mais governo, mais corrupção. Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão negaram o recebimento de Caixa 2. E em discurso no plenário do Senado, Fernando Collor criticou hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por não ter ouvido previamente os integrantes da lista de investigados. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Há uma suspeição em relação aos encontros que o Procurador-Geral da República e o Ministro da Justiça tiveram aí, 2 encontros. Inclusive em Buenos Aires, que foi revelado pela Folha de São Paulo, encontro secreto que eles negaram e depois tiveram de voltar atrás, o que é uma vergonha. E por isso motivou que alguns políticos falem por aí que a lista é uma armação. O que você acha disso? A lista é uma piada de mau gosto. Porque eu li todos os nomes, como vocês também, vi as acusações que pesam para investigação, não é nem indiciamento, é a fase anterior, investigação, li e fiquei atônito.
Primeiro, com a falta de presença de membros do Poder Executivo. Claro, como tudo aquilo foi feito. Cadê o presidente da Petrobras, por exemplo? No auge do Petrolão, o senhor José Sérgio Gabrielli, sequer vai ser investigado nesse conjunto dessa lista? Espera um pouquinho, a gente é idiota? E os outros ministros? E pessoas acima dos ministros? Espera um pouquinho, será que o PP, o Partido Progressista, com 32 investigados, só é eles que organizaram esse esquema? Nós somos idiotas? Então, quando eu fiquei vendo quadrilha, formação de quadrilha, as acusações que pesavam sobre alguns, que quadrilha é essa? Com qual objetivo? Quem era o chefe? Não tem? Aí eu me lembrei imediatamente, e aí historicamente, do Mensalão. E hoje eu tive a oportunidade até de conversar com o ministro Marco Aurélio Mello, pela manhã, no Jornal da Manhã, e perguntei para ele, falei, ministro, teve todas aquelas acusações no Mensalão. O procurador era Antônio Fernando. O processo demorou 2 anos para o indiciamento, em 2007. Foi julgado 5 anos depois. Permaneceu quase 2 anos o julgamento. Poxa vida, a tese do Ministério Público, aceita pelo relator Joaquim Barbosa e pelo plenário na primeira fase, qual era? Era uma quadrilha que tinha um núcleo político e com um núcleo publicitário e financeiro. O chefe da quadrilha, do conjunto da quadrilha, segundo a tese do Ministério Público, aceita pelo relator e pela maioria do plenário, na primeira fase, era José Dirceu. Aí eu perguntei para ele, espera um pouquinho, ministro Marco Aurélio, o chefe da quadrilha está solto. E os dois, chefe do núcleo financeiro, a senhora Cátia Abelo, e o chefe do publicitário, Marcos Valério, um há 37 anos, Marcos Valério, a outra há 16. O senhor concorda com uma coisa dessa? Ele falou, foi um erro, a dosimetria, foi um erro. Agora, erro que tem um que está 37 anos e outro 16. E ele disse o seguinte, e nem latrocínio se condena a 37 anos. Então, eu espero que o Ministério Público haja de outra forma, essa lista é uma piada, o encaminhamento dado por Teori Zavascki é uma outra piada e nós, certamente, os brasileiros de bem, estamos de costas para isso e no dia 15, nas ruas, vamos mostrar no que nós acreditamos. Se é nessa lista que é piada ou naquilo que todo o povo brasileiro sabe. Quem é o chefe da quadrilha, quem faz parte dessa quadrilha e que nós queremos ver de onde eles deveriam estar. É na cadeia. Não estarão, porque a justiça não é justa, mas politicamente eles vão ser derrotados. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Como você vê essa lista? Tem alguma dúvida em relação a esses nomes? Como os políticos estão dizendo lá que seria uma armação? Eu tenho várias dúvidas, porque eu não conheço o processo. Acho que esse grupo de procuradores que, em torno do Procurador-Geral da República, ofereceram essa relação de acusados, eles receberam um dossiê de investigação da Polícia Federal, Ministério Público do Paraná, juiz Moro, todos envolvidos nisso. E essa relação só foi para o Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. Então, o Ministério Público Federal recebeu essa... Não é um procurador, era uma equipe de 15 procuradores. Eu não tenho por que duvidar da seriedade do trabalho deles. Mesmo porque eu não conheço a prova dos autos. Como é que eu posso discutir se ele agiu certo ou agiu errado? Eu vi ontem o presidente da Câmara se defendendo, acusando o Ministério Público. Eu ouvi o Renan Calheiros acusando o Ministério Público. O Renan acusando o Ministério Público. Olha, isso é uma injustiça contra mim, isso é uma injustiça contra mim, diz o presidente da Câmara. Mas será que o Ministério Público seria capaz de promover essas acusações sem ter nos autos fundamentos para tanto? Será que isso é uma coisa dirigida contra A, B ou C? Ou essa coisa era palpitando nos autos? Eu também fiquei verificando por que tinha mais denunciados e indiciados, porque é um inquérito, do PP do que dos outros partidos. E aí a conclusão é óbvia, porque esse Paulo Roberto Costa era o cara incumbido de distribuir a propina para o PP, como ele mesmo diz, não é? O que era incumbido de distribuir a propina para outros partidos, Duque é acusado disso, não fez a delação premiada. Será que os empreiteiros de obra que estão fazendo delação vão acrescentar outros nomes ou ratificar informações que já estão lá de posse do Procurador-Geral? Eu acho que esse é um processo que se inicia, uma investigação que inicia. Eu acho precipitado dizer que há equívocos, que há proteção, que há conchavos, mesmo porque nós não conhecemos autos.
Nós não conhecemos a prova, isso são ilações que estão sendo tiradas. Porque fulano encontrou fulano em tal lugar, aí então se tratou de excluir do processo A, B ou C. Eu acho que isso é muito, muito temerário. Eu não ouso avançar. Confio nas instituições brasileiras, confio no Procurador-Geral da República e confio no ministro incumbido do caso, pelos antecedentes do ministro no Superior Tribunal de Justiça, pelos antecedentes do procurador, foi escolhido, foi designado pelo Ministério Público Federal, que ouvidos todos os procuradores, escolheu e botou na lista, e ele era o primeiro da lista, e por isso foi escolhido pela presidente Dilma. Então, não é uma escolha que saiu do bolso de alguém, é uma escolha que vem indicado pelo Ministério Público Federal, e foi escolhido o primeiro da lista. Aqui em São Paulo, às vezes, se indicam 3 e se escolhe o terceiro. A liberdade é do Executivo. Então, eu quero dar um crédito, eu quero registrar esse crédito ao trabalho realizado pelo Ministério Público Federal, quero dar um crédito realizado pelo juiz Moro, pela Polícia Federal. E agora a investigação começa. Todos esses cidadãos que estão aí se dizendo... Eu quero lembrar que o Renan Calheiros, ele já foi envolvido por uma questão muito menor, como ligação com o empresário. Foi um empresário que pagava pensão para uma filha que ele tinha fora do casamento. Enfim, tudo isso é complicado. Até porque eles ainda não foram julgados, eles estão acusados. E aí vai ter um inquérito, é uma investigação. Exatamente. Bom, Vila, alguns deles também falam que o dinheiro que receberam das empreiteiras envolvidas nesse processo, que não sabiam da licitude, da origem desse dinheiro, que seriam dinheiros ilícitos. Todo mundo é ingênuo. É possível isso ocorrer? Você receber um dinheiro de doação de campanha e não saber da origem? Ou que aquela origem vem de algum processo de corrupção, por exemplo? Evidentemente que não, né, William? As pessoas de bem, sensatas, sabem que isso é um artifício. Pedro Barusco, que vai depor amanhã na CPI, a terça-feira, espero que ele fale. Ele vai devolver na delação premiada 97 milhões de dólares. Vocês não ouviram errado. 97 milhões de dólares. No Japão, o ministro acabou de cair por uma doação não explicada de 10 mil dólares. Um ministro, um simples gerente, passou a mão, para falar uma linguagem clara, em 97 milhões de dólares. E teria destinado a partidos, inclusive ao maior partido, o partido do Projeto Criminoso de Poder, aquele que nos ameaça de morte, aquele que nos ameaça com agressão, aquele partido criminoso que nos ameaça com processo, que tem ódio à democracia e quer usar da lei, eles que rasgam a lei todo dia, mas a cada ameaça eu dou um passo à frente, não dou um passo atrás, porque eu não sou fraco e covarde, não sou banana e não sou ladrão como eles, né? Então, a gente não pode temer. Então, quando um político fala isso, ele votou. Todas as votações que esse político votou deveriam ser anuladas. No processo do mensalão, vamos falar da história. Celso de Mello, num dos votos, se referiu à reforma da Previdência de dezembro de 2003, que foi comprada com o dinheiro no mensalão, porque você pegava o dinheiro saindo dos extratos bancários e o dia da votação. E aquela reforma passou com dinheiro comprado no mensalão. Portanto, o Brasil está cansado de ver mentiras. Nós temos um projeto criminoso, temos marginais no poder e nós temos que ter dignidade, honra, que muitos não têm, espinha ereta, os homens honrarem a calça que veste, porque é hora de não ser fraco e covarde, acabar com a banânia e refundar o Brasil. Acho que essa é a questão central. Eles falaram isso? Nós sabemos que é mentira. Aí, estamos avançando, não estamos nessa questão de punição, de julgamento, etc? Eu sempre disse aqui no programa que nós tínhamos alguns cancros na vida pública brasileira. Um desses cancros é o empresário de obras públicas brasileiro. Quantas vezes, o ano passado, o ano atrasado, eu venho falando, olha, esses empresários de obras públicas são das piores coisas que o Brasil produziu em termos de gestores que participam de empresas. Os bancos são outro cancro da política brasileira. Está aí a taxa de juros a 12,75 ao mês. Quer dizer, achacadores, não é? Enfim, nós estamos nos libertando um pouco. Se os empresários estão presos e começam a falar, eu quero ver... Olha, William, rapidamente. Teve um cidadão que delatou agora negócios que fez em nome da Camargo Correia com o governador Fleury, com o governador Quércia. Está no jornal que eu vi essa semana, dizendo, e no jornal também, dizendo que levava dinheiro vivo no Palácio dos Bandeirantes, entregava para os representantes dos governadores. Esse cara, ele fez isso porque ele ficou desprezado pela Camargo Correia. Então,
Muitas coisas vão surgir. Nós estamos num processo de lavagem a limpo desse país. Vamos fazê-lo. A presidente Dilma Rousseff se reuniu agora há pouco com os líderes da base aliada no Senado. Antes, ela comentou o panelaço contra o primeiro pronunciamento dela este ano em rede nacional. A presidente sancionou nesta segunda-feira a lei do feminicídio. Com ela, o assassinato de mulheres por questões de gênero se torna crime hediondo. Logo depois, em entrevista coletiva, Dilma Rousseff afirmou que manifestações pacíficas são parte da regra democrática, mas rechaçou a ideia de um impeachment. Há que caracterizar razões para o impeachment e não o terceiro turno das eleições. Eu acredito que a sociedade brasileira não aceitará rupturas democráticas. Também na tarde de hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a saída de Dilma Rousseff não vai resolver a turbulência política atravessada pelo governo. Ontem, em rede nacional de rádio e televisão, a presidente afirmou que a crise econômica não é tão grave quanto alguns dizem e defendeu o ajuste fiscal. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. A irritação foi imediata. Em 12 capitais aconteceram panelaços durante a transmissão. Essa manifestação retratada pelo panelaço revela que a paciência do povo brasileiro se esgotou. A manifestação foram em cidades que nós perdemos eleições e em bairros que nós perdemos, eu diria, por uma grande diferença das eleições. Ayrton, uma crescente insatisfação do Brasil. Isso é notado aí, né? Agora, que tamanho é dessa insatisfação? Eu acho que... Qual que é o tamanho dela? Eu fiquei surpreso, William, porque essa convocação não foi uma reação imediata ao discurso da Dilma, porque essa reação foi programada pelas redes sociais. As redes sociais definiram o time, né? Assim que ela começasse a falar, eu estava na minha casa, de repente eu ouvi bater em panela. Eu moro no Paraíso. Aquele bairro lá, o PT e a Dilma foram pouco votados. Outros bairros de outros amigos que moram ali, Moema, assim, ou seja, classe média alta, eu acho que participou ativamente disso. Eu não tenho informações sobre como é que isso aconteceu no Capão Redondo, certo? Nas áreas onde os petistas são mais votados. Eu também não sei, no Nordeste, nas áreas onde a Dilma ganhou a eleição. Isso eu não sei. Agora, eu vi um pouco de ódio no ar. Ódio. Essa campanha gerou ódios. Eu estou vendo a exteriorização desse ódio. Não acredito que essas manifestações, elas ocorram em decorrência de um ódio. Elas são manifestações vivas, expressivas, têm que ser levadas em conta. Eu estou curioso para saber como é que vai ser essa mobilização para essa concentração do dia 15. Dia 15, né? E uma concentração que o PT está marcando para o dia 13, não é? A internet é uma força que nós não sabemos como ela vai atuar, como ela vai repercutir. Se essa manifestação convocada pela internet atingir os seus objetivos, nós temos uma nova forma de mobilização popular que não passa mais por controle de partido, de governo, etc. É coisa que é gerada espontaneamente. Quem tiver mais poder nessa mídia vai poder aliciar mais gente para os seus atos. Vila. Bem, eu vou comentar a reportagem propriamente dita, né? Eu gostaria de comentar primeiro. A reportagem se refere à presidente Dilma e seu discurso. Patético. Acho que qualquer pessoa de bem que não esteja vendida esse projeto criminoso de poder ou que venda, tal qual na Bíblia, a primogenitura por um prato de lentilhas, ficou horrorizado. Ela falou de um país que não existe, né? Portanto, qualquer pessoa de bem, ela não pediu desculpas pelo Petrolão, responsabilidade dela e principalmente do seu criador, que é o chefe da quadrilha, né? E a gente tem que dizer os nomes. A gente não pode, nesse momento, nessa quadra histórica, ter medo. Né? Ser fraco ou ser covarde. Então, a gente tem que dar nome. É o chefe da quadrilha e vocês sabem quem é. Segundo, ela falou daquele país que não existe. E não pediu desculpas até agora pelo maior rombo, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, feita por esse governo. Segundo, ela dá a entrevista, a segunda parte da reportagem, a entrevista dela. Ela mente. A presidente mente. Quem diz é o Marco Antônio Villa, ponto. Ela diz que o negócio de impeachment... evidentemente, ela não ia dizer que ela é favorável ao impeachment dela. Né? Mas os fatos ocorreram também no seu governo, a partir de 2011, 1º de janeiro. A lei do impeachment em 1950, quando não tinha reeleição, na Constituição de 46. Portanto, precisa ler com cuidado a lei e não fazer interpretação equivocada. Terceiro, ex-presidente Fernando Henrique, eu pediria que ele ficasse em silêncio, com todo respeito. A passagem que ele faz, a referência que eu li no UOL, eu fiquei assustado. Em 2005, ele salvou Lula do impeachment.
Por favor, ex-presidente Lula, ex-presidente Fernando Henrique, fique no seu lugar de ex-presidente. O povo está com as suas próprias forças, com as suas próprias pernas, decidindo o que vai fazer no Brasil. E lembre-se, ex-presidente Fernando Henrique, aqui em São Paulo, a vitória de Alckmin, Aécio e Serra, não foi uma vitória do PSDB fundamentalmente, não. E o senhor sabe, é uma vitória do voto anti-PT. Quarto, o mercadante falar e não falar é a mesma coisa. A sua trajetória política não merece muitos comentários. Quinto, o dia 15 é histórico. É histórico. O povo nas ruas vai demonstrar que governo é esse. O que aconteceu com o Panelaço é caso único. Foi uma surpresa para mim, por exemplo. Então, é nesse momento que nós vamos dizer se o Brasil está com um projeto criminoso de poder, e muitos estão por serem bananas, fracos, covardes, outros por serem oportunistas e ladrões, e os que estão a favor da democracia, das liberdades do Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa é a questão central. Esse é o momento que nós estamos vendo. Então, acho que é fundamental nós, aqui num jornal como esse, termos essa oportunidade desse tipo de discussão e mostrar, claro, que a gente sofre pressão de um lado e de outro. E eu deixei bem clara a minha posição, que eu acho que é a posição de muitos que falam comigo, que nos assistem por e-mails, pela internet, Facebook, Twitter. Nós temos de mudar o Brasil. E o presidencialismo tem esse mal. Ela governou 2 meses. Faltam, sabe quanto falta para terminar? 46 meses. O Brasil não aguenta 46 meses de Dilma Rousseff. Olha, o mercado de câmbio começou a semana tenso com as preocupações em relação ao cenário político do Brasil. O dólar registrou a sexta alta seguida, subiu 2,4% e terminou o dia valendo R$ 13,13, o maior valor desde junho de 2004. No ano, a moeda americana acumula alta de quase 18%. Ayrton, você estava mostrando aquele jornal ali, porque você está preocupado com a manifestação do dia 15 da participação de alguns movimentos, é isso? De uma força que se define aqui como uma força a favor de um golpe militar, que se dispõe a participar. Eu quero comentar, você me toma de gentileza que isso não é verdade. Não, espera, quem defende a democracia, pera um pouquinho, transformar o dia 15 em golpe, alto lá. Isso quem faz é o projeto criminoso de poder. Aconteça, por favor. Não aconteça e você que está falando a meia hora. Agora, a questão toda é o seguinte, espera um pouquinho. Você está tergiversando e fazendo o jogo dos marginais do poder. Você não me ouviu? Você não me ouviu? Eu estou vendo uma notícia no jornal dizendo que tem um grupo organizado que vai participar. Está aqui a fotografia do cidadão, é um sargento do Exército. E eu estou querendo alertar sobre o movimento, porque esse movimento não pode resvalar ou deixar... Ô, Vila, você me permite terminar? Não, mas é que você está querendo transformar a democracia em ditadura. Quem não gosta das leis... Vila, eu não estou querendo transformar nada, eu quero falar só. Sim, claro. Você tem temor do risco que essa insatisfação pode gerar, do descontrole. Se este grupo se organiza para propor o golpe militar, como está aqui expresso no jornal, ao lado de outras forças que propõem outras coisas, que são forças democráticas, então tem um grupo antidemocrático que defende um golpe de Estado. Eu quero me lembrar, uma vez conversei com o Darcy Ribeiro, depois que ele voltou do exílio, senhor Darcy, vocês foram surpreendidos pelo golpe militar? Então, eu quero alertar o seguinte, todos que vão à manifestação, e devem ir os que querem se manifestar, evitem contatos com as pessoas que vão falar em golpe militar. As pessoas não são democratas, não estão afim de um regime democrático, estão afim do restabelecimento de uma ditadura. Eu não confundo essas pessoas com os manifestantes que vão lá para protestar, para advogar mudanças e até o impeachment, que são todos dentro do processo democrático. Agora, eu me lembro, até Juscelino Kubitschek sofreu tentativas de golpe, 2. Jacareacanga foi uma, Aragaças foi outra. Veja, o governo Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente, sofreu tentativa de golpe. 2 movimentos militares. Então, a minha preocupação é simplesmente alertar, por favor, quem for à manifestação, evite ser confundido com aqueles que pregam o golpe militar. Fiquem longe deles. Esta é a minha ponderação. Não há nenhuma relação histórica entre 2015 1992. Eu não vou ouvir uma aula de história sua. Vai sim. Não vou ouvir a história de você. Eu não falei nada. Eu falo para o telespectador, eu não falo para você. Eu falo para quem nos assiste. Eu estou fazendo um alerta. O telespectador não quer. Ele é o dono do jornal William, acho que ele tem que sentar aí. Eu estou falando para o telespectador, agora eu ouvi você. Não há nenhuma relação histórica entre 2015, os acontecimentos do impeachment de 1992, com os acontecimentos trágicos de 1964, com as tentativas de golpe fracassadas contra Juscelino Kubitschek
ecoa os acontecimentos de 54 em agosto, também como os de novembro de 55. Não vamos listá-los todos aqui. Esse é um caso muito particular de um país urbano, não é um país rural, numa crise nunca vista na história brasileira. Eu acho que essa é a grande questão. Não vamos macular movimentos. Quem não defende a democracia, a gente sabe muito bem quem é. Os que estão no dia 15 querem as liberdades, querem a democracia e querem corruptos na cadeia. Chegou ao fim hoje, depois de um mês, a greve dos professores e funcionários da rede estadual do Paraná. 7.000 professores participaram da Assembleia no estádio da Vila Capanema, em Curitiba. Eles avaliaram uma carta em que o governo se comprometeu a pagar este mês 150 milhões de reais de férias atrasadas, a contratar professores e pedagogos concursados. O Estado também prometeu efetivar professores temporários, reduzir a quantidade de alunos por sala e a aumentar o número de turmas. A categoria retorna ao trabalho amanhã, mas as aulas só começam na quinta-feira. A paralisação foi suspensa, mas o estado de greve está mantido. Os professores e funcionários da rede estadual de ensino aprovaram durante a Assembleia que, caso as reivindicações não sejam atendidas, a greve pode voltar na totalidade. A greve dos professores começou no dia 9 de fevereiro, quando 950 mil alunos deveriam ter começado o ano letivo. Durante os 29 dias de paralisação, servidores da rede estadual ficaram acampados em frente à Assembleia Legislativa do Paraná e realizaram diversos protestos. No dia 10 de fevereiro, os professores invadiram o plenário da casa e forçaram os deputados a suspender a tramitação do projeto de cortes do governo. Um dia de despedida. Centenas de fãs deram adeus à dama da música caipira, Inesita Barroso. Nas mãos dos fãs, recordações. Na memória, lembranças da artista que cativou o público em 60 anos de carreira. Inesita Barroso nos deixa a garantia do peso que o Brasil tem. O corpo de Inesita chegou por volta das 7 da manhã à Assembleia Legislativa de São Paulo. Seu Fernando foi o primeiro na fila de fãs que prestaram a última homenagem à artista. Ela foi levada para onde está Tonique Tinoco, Cascatinha Iana, Luiz Gonzaga. Quando chegar a minha vez, que eu tenha por merecimento ir para esse mesmo lugar. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também chegou cedo e relembrou um dos últimos encontros com a cantora. E ela dizia que o segredo da sua vida longa e feliz é que ela amava a música caipira, que gostava do que fazia e que fazia bem feito, né? Inesita Barroso morreu ontem à noite, 4 dias depois de completar 90 anos. Ela estava internada desde o último dia 19 no Hospital Sírio-Libanês, onde sofreu uma insuficiência respiratória aguda. O caixão coberto com as bandeiras do Corinthians e do estado de São Paulo era um desejo da artista. A rosa amarela simbolizava o carinho do público. Todos os fãs da Inesita estão um pouco órfãos hoje. Nós temos que agradecer à Inesita o trabalho fascinante, maravilhoso que ela desenvolveu em favor da cultura brasileira. O secretário municipal de Direitos Humanos, Eduardo Suplicy, prestou homenagem cantando. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Toque dos berrantes da Orquestra de Violeiros de Mauá e a literatura de cordel reverenciaram a dama da música caipira. Timbre forte e diferente, é a dama da cultura. Às 4 da tarde, o caixão deixou a Assembleia rumo ao cemitério de Getsemane, na zona sul de São Paulo. Na hora do enterro, em que fãs, familiares e amigos se despediram de Inesita Barroso, também cantaram a música que fez mais sucesso na voz da artista. Quanta saudade você me traz. Onde quer que ela esteja, ela deve estar bem, iluminada e feliz. Ainda nesta edição, vamos falar mais sobre a carreira de Inesita Barroso. Veja, daqui a pouco o Rio de Janeiro vai ter polícia de elite contra o tráfico de armas e uma missão quase impossível: conseguir aumento real de salário em época de crise.